Olá, meus lindinhos, aqui é o Sostag, professor de Física, e vamos estar comentando nesse vídeo sobre resistores elétricos, um assunto muito pertinente em vestibulares, né, Enem? Vem comigo, parceiro? Cara, o que é um resistor elétrico, hein? Cara, a gente vai combinar aqui, né, que aquele movimento organizado de cargas elétricas nós chamamos de corrente elétrica, lembra? E toda vez que a corrente elétrica flui, passa por um condutor, ela encontra uma certa dificuldade, que nós chamamos de resistência elétrica. Lembrou, meu amigo? Agora, o que seria um resistor? Cara, qualquer dispositivo elétrico, qualquer componente elétrico que tem como único objetivo, exclusivamente, transformar energia potencial elétrica em calor, nós chamamos de resistor. Então, repete comigo. Resistores são dispositivos elétricos que convertem energia potencial elétrica exclusivamente em calor. Ou seja, são dispositivos ou componentes elétricos que esquentam, só esquentam e não fazem nada além de esquentar. Por exemplo, quando você toma banho, provavelmente você usa um chuveiro elétrico. Mano, quando você abre um chuveiro elétrico, cara, já até medo de tomar banho depois, né? O que faz a água esquentar? Qual que é a função dessa molinha aqui, hein? Qual é a função desse condutor? Ao passar eletricidade por ele, ele vai o quê? Cara, ele vai dificultar a passagem da corrente, né? Isso faz com que ele esquenta. Então, a função desse cara aqui é única e exclusivamente de esquentar. Isso nós chamamos de efeito Joule. Todos os resistores trabalham única e exclusivamente com o efeito Joule. Em um circuito eletrônico mais elaborado, né? Se você abrir esse laptop aqui, cara, o tanto de tranqueira que tem aqui dentro. Se eu apontar para um elementozinho e falar que esse cara aqui é um resistor, qual é a função dele aqui? Cara, a função dele aqui é só de esquentar, né? Isso num circuito eletrônico pode fazer o quê? Controlar a passagem de corrente ali dentro, controlar a tensão. Enfim, resistores elétricos convertem energia elétrica exclusivamente em calor. A primeira coisa que muita gente confunde, né, é resistor com resistência. É a mesma coisa? Não, né? Resistência elétrica é uma grandeza física, é a dificuldade da corrente elétrica ao fluir por um condutor, né? Meu corpo tem resistência elétrica, o seu também, parceiro, né? E o resistor, ele é um dispositivo, né, um componente elétrico, tá? Então, tudo que tem resistência elétrica é um resistor? Não, né? Mas todo resistor tem resistência elétrica. O símbolo dos resistores, né? Aquela molinha que a gente estava mostrando aqui, por exemplo, isso aqui é um resistor, né? Cara, eu ao invés de desenhar ele, eu posso representar por um símbolo. Muitos livros usam a, né, famosa, né? Tchuc, né? Rabiscadinho. Ou um símbolo muito comum para isso é um quadradinho. Então, em exercícios de circuitos elétricos, é muito comum você ver esses símbolozinhos, tá? Qualquer exercício de circuito, se você viu esse rabiscadinho, o que vai rolar, cara? Você vai pensar que ali tem um cara que está ali única e exclusivamente para quê? Para esquentar. Ele esquenta, só esquenta e não faz nada além de esquentar. Todo resistor vai ter uma resistência elétrica, né? Se eu colocar aqui um valor grande, tu interpreta que é difícil para a eletricidade passar. Se eu colocar aqui um valor pequeno, você interpreta como sendo fácil para ela passar. Se eu falo que a resistência desse cara aqui, tá? Por exemplo, vale 20 ohms. Tantão de ohms, hein? Esse número me diz o quanto é difícil para a corrente passar por ali. Se eu colocasse um número maior, você interpretaria como sendo mais complicado, mais difícil da eletricidade passar por lá. Mas o mais importante, a resistência elétrica, R, não é igual, a mesma coisa que o conceito de resistor. Esse dispositivo aqui é um resistor. Pode ser um fio, um pedacinho de cerâmica lá num forno elétrico. Enfim, o resistor, ele é um dispositivo, né? Um dispositivo elétrico, tipo um componentezinho elétrico. A resistência é uma grandeza física. Agora, para resistores, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Cara, se você der um zoom aqui fudidão, né? Dá um zoom, quais são os fatores que podem interferir, né, na dificuldade que a eletricidade vai ter para dar o rolezinho lá dentro? Lembrando que aqui dentro eu tenho moléculas, né? E essas moléculas têm uma agitação, não é isso?
Então, cara, conforme a eletricidade flui por esse condutor, né? Isso, conforme ela flui por esse resistor, ela vai encontrar uma certa resistência, né? E, cara, a maioria dos resistores, praticamente todos eles, a sua resistência elétrica varia com a temperatura. Cara, é estranho, mas se eu esquentar isso aqui, ó, fogo da Babilônia, fire in the hole, né? Essas moléculas ficam mais agitadas e, em geral, isso pode dificultar a passagem da corrente elétrica. Muda a sua resistência. Eu vou, por exemplo, linkar aqui a resistência dele a uma temperatura. Vou, por exemplo, falar que sua resistência é 20 quando o termômetro marca 0. Se essa temperatura aumentar, sua resistência vai mudar. Se essa temperatura diminuir, sua resistência também diminui. Então, a resistência elétrica de um resistor, ela é, na maioria das vezes, uma função da sua temperatura, que eu vou chamar de tesão. Se eu colocar aqui resistência em ohms, temperatura em Celsius, tá? A maioria dos dispositivos, por exemplo, metais, são muito utilizados, né, em circuitos elétricos e eletrônicos. A gente observa que, cara, o aumento na temperatura aumenta a sua resistência elétrica. Ele tem um certo valor de resistência, tá? Quando a temperatura mede 0. Em geral, quando a gente esquenta, a sua temperatura tende o quê? Ó, a aumentar, tá? Na maioria das vezes, cara, esse aumento aqui é tão suave, cara, que parece muito com uma reta, uma função linear. Tem alguns dispositivos, por exemplo, o carbono, tá? Que é o contrário, mano. Quando você esquenta ele, a sua temperatura aumentando faz com que sua resistência diminua. Então, existem algumas exceções, tá? Por exemplo, o carbono aparece de vez em quando em vestibulares. Quando a gente aumenta a temperatura dele, ele diminui sua resistência. Porém, para efeito de vestibulares e Enem, é muito comum você considerar a resistência como sendo constante. Vou colocar aqui CPE, de constante. Quando a gente admite que a resistência de um resistor é constante, a gente diz que ele é um resistor ôhmico. Resistor ôhmico é aquele que a sua resistência elétrica é constante, ela não varia. Lembrando que na eletricidade temos uma ferramenta poderosa, né? A primeira lei de Ohm, né? A DDP aplicada em um resistor, né, é igual a sua resistência R vezes a corrente I. É o Uri, ele urra, mas depois ri, né? Nossa, que lixo, hein? Mas enfim, amigo, em um resistor ôhmico, é muito comum em vestibulares, Enem e concursos, você considerar que a sua resistência elétrica é o quê? Constante. Você vai aumentando a voltagem no resistor, tá? E a corrente nele vai aumentando. Tu diminui a voltagem no resistor e a sua corrente vai o quê? Diminuir. Agora, tem vestibulares e concursos que vão exigir um pouco mais de ti. Tem situações onde o seu problema vai ter um resistor que a resistência é variável. Mudanças da temperatura fazem a sua resistência mudar. É muito comum em vestibulares desse calibre o pessoal considerar a mudança, a variação da resistência elétrica de um resistor como sendo o quê? Uma reta. Essa curva é tão suave que eles a consideram como sendo uma reta, uma função de primeiro grau. E aí a resistência elétrica desse cara, ela vai sofrer o quê? Variações, mudanças. Por exemplo, se eu considerar para uma temperatura inicial de 0, que ele tem uma resistência inicial R0, conforme a temperatura dele muda, ele vai ter resistências diferentes. E a variação na sua resistência, o ΔR, é uma função linear. É a resistência inicial R0 vezes o coeficiente alfa, ΔT, T. Ou seja, é muito parecido com a lei da dilatação linear. Esse coeficiente alfa é um coeficiente térmico. Nós da física, os meninos da engenharia, o pessoal da química vai no laboratório e pesquisa, analisa diversos materiais. Nós aquecemos ele e vemos como que sua resistência elétrica se comporta com mudanças de temperatura. Ou seja, para cada elemento químico, para cada composto, eu vou ter um coeficiente térmico analisado. Em geral, os problemas te dão isso. É muito importante que, se for um problema, geralmente prova de segunda etapa, se você ver que a resistência do resistor está variando, lembre da lei da dilatação linear.
superficial e volumétrica. A equação é muito parecida. Então, meus queridos, agora que você sabe que resistores são dispositivos ou componentes elétricos que convertem exclusivamente energia potencial elétrica em calor, façam os exercícios e tenham bons estudos.